Hoje eu quero falar com vocês sobre como que a gente desburocratiza o mercado financeiro por meio da tecnologia. O Evandro é um cara que trabalha numa fintech, é o diretor da Trace Finance, uma baita fintech. Eu piloto a área de serviços financeiros aqui na Logcomex. Fui 20 anos no mercado financeiro. Victor, quero ouvir de você. Como é que você enxerga que a tecnologia ela é uma aliada? O custo está ficando cada vez pior? Como é que você enxerga essa questão da desburocratização aí do processo? Não, claro. Eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer um pouco sobre o panorama que a gente está, né? Então, hoje, o Brasil é reconhecidamente um dos lugares mais complexos em termos regulatórios, né? Então, assim, em média, você tem uma estimativa no índice de facilidade de fazer negócio, que a gente está numa posição acima de 120 num ranking de 190 companhias, né? O relatório do Banco Mundial. Isso corrobora muito também com os dados da Febraban. Então, quase 20% dos custos operacionais dos bancos é relacionado a compliance Quanto? e questões... Quase 20%. 20% do orçamento operacional está com custo regulatório. Exatamente. Regulatório, compliance, esse tipo de coisa. Então, tudo isso fez historicamente com que fosse muito difícil para os novos players participarem de maneira eficiente desse jogo. Então, você sempre precisou ter uma estrutura robusta, com gente e recursos. A partir da adoção das novas tecnologias, né, impulsionada principalmente pelos investimentos em infraestrutura de tecnologia, então a chegada do 4G em 2012, por exemplo, final de 2012, começo de 2013, você teve uma abertura para que todas essas iniciativas de digitalização fossem de fato não só adotadas pelo público e passassem por uma primeira fase de teste de credibilidade, mas também com que os investimentos viessem para essas companhias. Então a tecnologia, historicamente, principalmente em ambientes como o Brasil, ela se mostrou fundamental para você aumentar a competição, né, entre os agentes de mercado e, em última instância, melhorar o nível de serviço para os consumidores finais, e aí você entra num ciclo virtuoso super importante, que é o que a gente está vendo hoje em dia. E essa melhora, né, Evandro, que é melhorar o ambiente, não gosto das palavras muito clichês, você já sabe, né, porque a gente já faz podcast junto, mas democratizar o acesso dos produtos financeiros para o público de uma maneira geral, seja ele consumidor do dado, seja ele o usuário final do dado, como é que você vê isso lá na Trace? Qual que é o papel da tecnologia que você tem destravado, como gosta de falar o Carlos e o Helmut aqui na Log, como é que você tem destravado esse mercado? Primeiro, bom dia, Rô, bom dia aos nossos ouvintes aí, o Victor, que acabei de conhecer, um super prazer. Acho que é muito importante a gente dizer que a gente teve exemplos claros aqui no Brasil, né? Acho que tem um exemplo Nubank ali bem emblemático, sem dúvida, do que ele trouxe de inclusão através da tecnologia. Então, era impensado, e até comentando o que o Victor estava falando, né? Tanto o custo regulatório quanto a falta de tecnologia, eu acho que o cruzamento desses dois gerou uma falta de escalabilidade, que então a gente tinha até 10 anos atrás as agências, então com alto custo, inclusive físico, né? E daí a gente vê então agora, chega a tecnologia recebendo investimento, muito de investimento, inclusive estrangeiro, os fundos de Venture Capital vieram pesados através das fintechs, colocando um dinheiro que não existia. E convergindo com isso, a gente teve também esse custo regulatório, a agenda BC+. Ia falar disso, né? Então, a gente tem, claro, o Roberto Campos Neto como uma figura principal de aceleração, mas também a gente tem que ser justo que não nasce com ele, né? Então, já desde o Ilan, ali eu acho que é quando essa agenda assume uma agenda mesmo de tecnologia dentro do regulador. Então, você tem uma flexibilização da lei, que faz com que a tecnologia consiga conversar. Sem dúvida. E eu acho que a gente chega num momento até, inclusive, que eu acho que a regulamentação ela é mais inovadora do que as empresas. Olha que interessante.